Olá, queridas professoras! Eu sou a professora Tatiana Buava. No canal do YouTube eu sou a professora Tati Buava. Lá na escola para as minhas crianças, eu sou a Prof. Tati. Eu tenho experiência de chão de escola de 25 anos. E desses 25 anos, os últimos 15, eu estou atuando na educação infantil. Foi lá no chão da escola que eu tive essa possibilidade de aprender a trabalhar de verdade. Foi lá que eu aprendi a ser humana, porque o professor, ele precisa ser humano, ele tem que saber também ser empático, e isso eu aprendi lá no chão da escola. Também foi lá no chão da escola que eu tive a possibilidade de ter os primeiros contatos com a nossa queridinha, amada BNCC. Eu digo queridinha e amada BNCC, mas, professoras, eu confesso que a minha reação não foi de amor com a BNCC, não, quando eu a conheci. Pelo contrário, quando você tem esse primeiro contato com ela, não tem como você não se impactar, porque são transformações que irão modificar a sua vida. Você precisa saber sobre ela. A BNCC, por mais que ela já tenha um certo tempo, ela ainda é novidade. Tem muitas escolas que ainda estão em um processo de implementação da BNCC. Então, muitos professores não conhecem a BNCC. Muitos professores ainda estão procurando informações, procurando saber o que de fato como ela deve ser colocada em prática, o que muda com a BNCC, o que precisa ser feito para adequar as suas aulas de acordo com a BNCC. Então, são muitos questionamentos que os professores agora, nesse momento, estão buscando. Vamos falar do conceito BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, ela é uma lei. E essa lei, ela define direitos de aprendizagens, né? E esses direitos de aprendizagens, eles são válidos para todos os alunos do Brasil. Todos os alunos do Brasil que compreendem a educação básica, que fique claro isso, que compreende a educação básica. E o que compreende a educação básica, professora? A educação básica é composta inicialmente lá pela educação infantil, que é onde nós atuamos. Depois vem o ensino fundamental, Fundamental 1 e Fundamental 2, né, porque o ensino fundamental é dividido em duas etapas, e o ensino médio. Então, essa é a educação básica. E a BNCC, ela contempla esses três grupos que formam a educação básica. E eu quero colocar aqui para vocês um conceito de competência que traz lá na BNCC. Inclusive, eu vou ler aqui da própria BNCC, que eu tenho ela impressa aqui, porque esse daqui é o meu carro-chefe no meu trabalho, eu tô sempre utilizando. Então, eu não tenho aquela enorme, grandona lá de mais de 700 páginas, mas eu tenho tudo que diz respeito à educação infantil. Que competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida, vejam bem, professores, da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E como a BNCC nos coloca, teoricamente, nós somos as pessoas responsáveis por fazer tudo isso. Quando a BNCC coloca essa preparação das crianças, ela está pensando no todo, na educação infantil, no fundamental e também no ensino médio, porque aqui a BNCC, inicialmente, ela fala da educação básica. A educação básica contempla essas três faixas que eu acabei de falar. Só que, no caso, nós atendemos as crianças da educação infantil. E a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, nós somos ali a base desse processo. É nós que damos esse pontapé inicial para esse florescer da criança.
né? Então, nós somos muito importantes. Eu penso que sim, nós temos que nos preocupar, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que ser a melhor professora, nós temos que nos responsabilizar com essas crianças que estão nas nossas mãos, fazer o nosso melhor, buscar parcerias, chamar os pais para nos ajudar, chamar a escola como um todo para nos ajudar, porque sozinhas é muito difícil. A BNCC, ela determina os conhecimentos e as habilidades essenciais que todos os alunos e as alunas têm direito a aprender. Na prática mesmo, isso significa que, independente da região, independente da raça ou da classe socioeconômica, todos os estudantes do Brasil, eles devem aprender as mesmas habilidades e as mesmas competências ao longo da vida escolar. A BNCC, ela começou a ser discutida lá em 2015. Em dezembro de 2017, a BNCC foi homologada pelo MEC e passou a valer em todo o Brasil. Será que a BNCC é obrigatória? E pessoal, a BNCC, ela é um documento, ela é uma lei, e essa lei, ela foi feita como normativa, ou seja, não tem como fugir, é uma norma. Todas as escolas, não importa se essa escola é municipal, se ela é estadual, se ela é particular, todas as escolas têm que se adequar às normas da BNCC. Então, não depende de nós querer se adequar à BNCC. Nós temos que nos adequar à BNCC. Nós precisamos levar as nossas atividades lá para o chão da escola, pensando nos direitos de aprendizagem das crianças. Nós temos que considerar os objetivos de aprendizagem em cada um dos campos de experiência e em cada momento em que essa criança se encontra lá na educação infantil. A BNCC é uma lei, é uma norma, é normativa, tem que ser colocada em prática. Não é decisão minha, não é decisão tua, não é decisão da secretária da educação, ou da coordenadora pedagógica, ou da diretora. Não cabe a nós. É uma norma, é uma lei, e lei tem que ser seguida, tem que ser feita. Uma outra coisa que confunde bastante a cabeça dos professores, que confundia a minha também, é com relação se a BNCC ela é a base comum curricular, quer dizer que ela vai desconsiderar as diversidades de cada município, de cada escola? Então, inicialmente a gente pensa, nossa, base nacional, já vem na cabeça da gente que a BNCC é a base nacional, ou seja, é igual para todo mundo. Mas aí é que precisa acontecer a interpretação na nossa cabeça. A BNCC, ela é uma base nacional comum curricular, porém, ela é somente a base. Ela dá total autonomia aos estados e municípios para estarem criando os seus documentos que regem a educação no estado ou no município. Ou seja, quando vai se criar os referenciais curriculares dos estados ou os referenciais curriculares dos municípios, ou até mesmo os projetos políticos pedagógicos nas escolas, claro que essas individualidades de cada estado, de cada município, de cada escola, por assim dizer, quando se fala de um projeto político pedagógico, por exemplo, ele vai ser considerado as individualidades e, na verdade, precisa ser considerado as individualidades. O que acontece é o seguinte, professores, a BNCC, ela é a base e ela não pode ser ignorada. A base não pode ser ignorada nesses documentos que regem a educação. Ou seja, essas individualidades, essas diversidades que é de cada estado, de cada cidade, de cada escola, elas vão estar colocadas lá nos referenciais curriculares de cada lugar, né? De cada estado, de cada escola,
da escola, no caso, se estivermos falando do projeto político-pedagógico, do município e dos estados, se estivermos falando dos referenciais curriculares. Essas diversidades, essas diferenças estarão lá colocadas. Só que a base, que é a BNCC, ela precisa ser totalmente considerada quando esses documentos forem elaborados nas escolas, e nos estados e nos municípios. Porque a BNCC é a base para toda a educação no Brasil. Então, esse é o entendimento que às vezes fica meio confuso na cabeça da gente. Se ela é uma base nacional comum, né? Comum. Vem essa confusão e é normal que venha inicialmente. Mas no momento que você começa a estudar mais, entender mais, fica bem claro que ela não vai interferir lá na autonomia, na hora de fazer esses documentos lá, essas leis próprias de cada estado, de cada município e no caso dos PPPs de cada escola. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a BNCC, mais especificamente no nosso caso, que é a educação infantil. Se a gente fosse fazer assim um estudo da linha do tempo das políticas educacionais da educação infantil, ia ser uma longa trajetória, onde a gente ia começar lá vendo que a educação infantil, ela era vista como aquele lugar que os pais deixavam os seus filhos para poderem sair para os seus trabalhos tranquilos, calmos, sabendo que tinha uma cuidadora lá responsável por cuidar da sua criança. Só que, com o decorrer do tempo, é possível perceber nas políticas educacionais que foram acontecendo mudanças. A educação infantil, ela foi se transformando, ela foi deixando de ser apenas aquele lugar em que a criança é cuidada, né? Que recebe os cuidados básicos de higiene, alimentação. As políticas foram avançando, até que se chegou na BNCC. Com a BNCC, isso ficou bem mais claro, ficou colocado de uma forma bem mais específica, porque lá nesse documento da BNCC, ela coloca a criança como a protagonista do seu desenvolvimento. Ela coloca a criança como aquele ser capaz de se desenvolver, de crescer, de explorar. Tanto é que são colocados os direitos de aprendizagem baseado no que se pensa sobre que a criança é capaz. Considerando tudo isso, não faz mais sentido colocar a educação infantil e ainda pensar na educação infantil como aquele lugar de cuidado, onde a criança é colocada apenas para receber cuidado. Dessa trajetória, dessa linha do tempo, essas políticas educacionais, essas leis, elas foram colocando lá na educação infantil, as escolas que recebem essas crianças, elas têm que oferecer um ambiente que seja estimulador para a criança, que elas têm que oferecer professores capacitados para ajudar essas crianças a se desenvolver. E isso está muito claro na BNCC, muito claro mesmo. E é colocado na parte da educação infantil esse protagonismo da criança e, portanto, a necessidade de haver esse ambiente diferenciado para ela ser a protagonista, esse ambiente motivador ao desenvolvimento, a necessidade de haver professores capazes para estar ajudando essas crianças a tal desenvolvimento. E com a BNCC, essa concepção se quebrou totalmente, pois ela nos coloca as 10 competências gerais que precisam ser desenvolvidas desde a primeira etapa da educação básica, né? Que é a educação infantil. A BNCC, ela também nos apresenta os direitos de aprendizagem que nós precisamos garantir para as nossas crianças. Esses direitos de aprendizagem deixam bem claro que não é somente cuidar, nós temos que garantir que essa criança irá de fato se desenvolver. Para que isso aconteça, a BNCC organizou a educação infantil em eixos estruturantes. E quais são esses eixos estruturantes que a BNCC organizou a educação infantil? Esses
dois eixos que nós já estamos na prática fazendo, né, há bastante tempo, desde os primórdios. As interações e as brincadeiras. A gente vive disso na educação infantil, né? As interações e as brincadeiras são o nosso carro-chefe. E esses eixos estruturantes, eles devem garantir os direitos de aprendizagem. Quais são os direitos de aprendizagem que a BNCC nos coloca? O direito de conviver, o direito de brincar, direito de participar, direito de explorar, direito de expressar e também o direito de conhecer-se. Esses são os direitos colocados lá na BNCC e que a gente precisa considerar na hora de fazer os nossos planejamentos. A partir desses direitos que são colocados lá na BNCC, ela estabelece os campos de experiência. Os campos de experiência são 5. E em cada um desses campos de experiência são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, de acordo com a etapa em que a criança se coloca, existem os objetivos específicos para cada momento da criança. No documento da BNCC, esses grupos, eles também podem ser chamados de faixa etária. E o que são essas faixas etárias? É a classificação propriamente dita das crianças de acordo com as suas idades. Se a criança tem de 0 até 1 ano e 6 meses, ela é considerada um bebê. Se a criança ela já tem 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, ela é considerada criança bem pequena lá da BNCC. E se ela já tem 4 anos ou até 5 anos e 11 meses, ela é considerada uma criança pequena. Essas idades e essas denominações são as que são colocadas lá na BNCC, que é o documento oficial, que é a base. Mas os municípios têm umas denominações, alguns diferentes. Aqui na minha cidade, por exemplo, os bebês são chamados, as turmas de bebês são chamadas de berçário. E as turmas das crianças bem pequenas são chamadas de maternais. E as turmas das crianças pequenas são chamadas de pré-escola. Então, são denominações diferentes, mas que considera a idade colocada na BNCC. Inclusive, existem subdivisões. Por exemplo, berçário, berçário 1 e berçário 2. Maternal, maternal 1, maternal 2. Pré 1 e pré 2. Eu penso que cada um desses itens que eu coloquei aqui para você, que na verdade é um resumo do que é a estrutura da BNCC, um resumo bem resumido do que é a estrutura da BNCC, eles poderiam facilmente ser uma live, uma discussão em particular, porque tem bastante coisa para ser dita sobre cada um desses temas. Tem muita coisa para ser colocada sobre a BNCC e como que ela se concretiza na hora de realizarmos o nosso planejamento. Eu penso que seja motivo para a gente fazer outros encontros e estarmos falando disso de uma forma mais específica, colocar cada um desses itens e debater cada um desses itens para que fique um pouco mais claro e possa ajudar melhor vocês. Mas também isso são vocês que vão me dizer, né? Eu quero que vocês me digam quais são as suas principais dúvidas com relação à estrutura da BNCC, para que eu possa estar elaborando outros vídeos, falando mais especificamente sobre quais são as dúvidas de vocês com relação à estrutura da BNCC. Um beijo!